Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 15 da prova de 2016 de Presidente Prudente para Inspetor. O enunciado diz o seguinte: uma pessoa entrou na sala do cinema às 14 horas e 20 minutos, assistiu a 12 minutos de propaganda e depois ao filme que tem 2 horas e meia de duração. Pode-se afirmar que o filme terminou às... Então, vamos lá. Primeiro ele fala pra gente que essa pessoa entrou no cinema então às 14 horas e 20 minutos. Então, isso é o início da contagem pra gente, tá bom? E aí, quando ele estava lá dentro, antes de começar o filme, ele fala que ele assiste a 12 minutos de propaganda. E depois disso que realmente começa o filme, e aí ele fala que esse filme vai ter 2 horas e meia de duração. Então, a gente vai ter que o início do filme é às 14 horas e 20 minutos. O início da contagem, no caso. A gente vai ter então que o tempo de propaganda é de 12 minutos e que o filme em si ele vai ter uma duração de 2 horas e meia. Só que, galera, essas 2 horas e meia a gente vai tratá-la de uma forma um pouquinho diferente. Se eu fosse colocar as 2 horas e meia, eu teria aqui 2,5 horas. Mas o que eu recomendo é, para não ficar trabalhando com decimal, tenta converter essa parte decimal, essa parte fracionária que você tem aqui da parte das horas, para minutos. Então eu posso falar que as 2 horas e meia equivalem a 2 horas inteiras e 30 minutos. Então a gente sabe que se a gente tiver meia hora equivale a 30 minutos. E aí ele quer basicamente saber então qual que é o horário de saída. A gente vai simplesmente fazer uma soma, só que é uma soma um pouquinho diferente da que a gente está habituado. É uma soma, então, em que a gente vai ter aqui unidades diferentes para conseguir descobrir o horário final. Então, a gente vai somar aqui, as 2 horas e 20 minutos, que é o instante em que a gente começou a contagem, mais os 12 minutos de propaganda, mais as 2 horas e 30 minutos de filme. E aí a gente vai fazer essa soma aqui. E a gente vai ter o seguinte, se eu fizer aqui 0 mais 2 mais 0, eu vou ter 2. Se eu fizer 2 mais 1 mais 3, vocês vão reparar que a gente vai ter no final 62 minutos. Só que, galera, 62 minutos já tem 1 hora inteira. Então, o que eu vou fazer? Desses 62 minutos, eu vou deixar só a parte dos minutos, que vai ser de 2, e os 60 minutos a gente sabe que equivalem a 1 hora. Então, eu vou subir essa 1 hora adicional que a gente teve quando a gente passou dos 60 minutos. Então, a gente vai ter aqui 2 mais 2 mais 1. Então, a gente vai ter um total de 5 horas. Então, serão 5 horas e 2 minutos. Então, quando forem fazer essa soma de horários, não esqueçam que quando você tem 60 minutos, você completa 1 hora inteira. E aí, você passa isso daqui somando, então, para a quantidade de horas. Tudo bem? E aí, nesse caso, então, a gente vai ter como alternativa correta a alternativa A. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários.